Depois. Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias comigo. O livro, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11. O tema nesta manhã é confiança do cristão, baseado, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 11. Segunda epístola, Paulo aos Coríntios 4, do 7 ao 11. Vamos meditar aqui o que Paulo tem a nos dizer nesta manhã. Esperar. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Meus amados irmãos, falando desse tema nesta manhã, confiança do cristão, e baseado no que o apóstolo Paulo nos deixou aqui escrito, este tesouro que se refere à luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, e é isso que ele está dizendo, nós devemos também nos lembrar desta confiança que o apóstolo Paulo teve com Silas, quando eles foram levados para o cárcere. Nós podemos ver ali, naquela cena, a grande confiança do apóstolo Paulo no momento crítico da sua vida, no momento que ele foi aprisionado. O texto nos mostra, e todos conhecem muito bem essa passagem, que Paulo e Silas então começam a cantar ao Senhor. E esse canto deles é um canto de confiança, é um canto daqueles que esperam no Senhor, daqueles que sabem que o Senhor irá fazer alguma coisa. Então eles não murmuram e não reclamam, mas cantam ao Senhor no momento crítico que eles estão passando. Também por que não lembrar da confiança de Mesaque, Sadraque e Abidnego na fornalha de fogo? Lá no livro de Daniel, capítulo 3, quando eles foram lançados lá na fornalha, eles também estão passeando, estão conversando, e os homens olham lá para dentro da fornalha e vê que tem um quarto homem lá com eles, andando com eles e conversando. Mas eles disseram antes de ir para a fornalha que se Deus não os salvasse, Deus seria o Deus deles. Se Deus salvasse, Deus seria Deus. Se Deus não salvasse, Deus continuaria sendo Deus dele. E aqui também demonstrando, fazendo essas duas ilustrações, demonstrando a confiança desses homens em Deus, né? A confiança da vida deles em Deus. Esses textos, eles relatam casos, então, desses cristãos que tiveram uma enorme confiança em Deus. Agora, de onde vem tanta confiança do cristão? De onde vem? Nesse texto nós podemos observar três aspectos a esse texto que nós acabamos de ler, do apóstolo Paulo, do capítulo 4, do 7 ao 11. Nós podemos identificar três aspectos que mostram de onde vem essa confiança.
E o primeiro aspecto de onde vem essa confiança é que ela vem da presença de Cristo em nós. Olha comigo o versículo 7. Ele diz que temos, porém, esses tesouros em vasos de barro. Então essa presença vem da presença de Cristo em nós. Primeiro, por quê? Porque somos vasos de barro. E sendo vaso de barro, esse vaso é quebrável, ou seja, o servo de Deus, ele não é infalível, ele não é indestrutível. Embora estejamos sujeitos a erros, nós precisamos combatê-los. Ele diz que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, ou seja, este conhecimento da glória de Deus em vasos de barro. Mas lembrando que nós, sendo de barro, o vaso é quebrável. Lembrando que o servo de Deus não é infalível, né? E que ele está sujeito a dificuldades, ele está sujeito a passar por várias provações, como o apóstolo Paulo vai relatando no decorrer desse texto. Mas primeiro ele diz que nós somos vaso de barro, e essa presença de Cristo em nós, ela vem nesse vaso de barro. Segundo, nós temos um conteúdo, e por sermos um vaso de barro, nós temos um conteúdo de valor. Ele diz que temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, temos esse tesouro, ou temos essa luz, nós temos esse conhecimento da glória de Deus, né? Esse conhecimento da glória de Deus que Deus depositou em nós, essa luz que Deus depositou em nós, ou seja, o Espírito Santo, é o Espírito Santo habitando em nós, e que nos reveste de poder para que se manifeste a glória de Deus. É nesse vaso de barro quebrável, infalível, que embora estejamos sujeitos a erros, e nós precisamos combater contra todo erro, tudo aquilo que vem contra nós, contra a vontade de Deus. Mas ele diz que nós temos esse tesouro, que é o Espírito Santo, é o conhecimento de Deus em nós, e que nos reveste para que se manifeste a glória de Deus. Então é na nossa fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa, é na nossa fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa. Então, primeiro, essa confiança, ela vem da presença de Cristo em nós, ela vem do Espírito Santo de Deus em nós, que habita em nós e que nos ajuda e que intercede por nós. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, nós vamos ver do versículo 8 ao 9, da onde vem a confiança do cristão, é da certeza da proteção de Deus. Olha comigo, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Perceba essa certeza da proteção de Deus que o apóstolo Paulo está falando. Perceba essa certeza, porque como vasos por fora nós podemos trincar, mas internamente o nosso tesouro, que é Cristo Jesus, está intacto. Então o texto diz que por fora nós somos atribulados. O apóstolo Paulo está dizendo que por fora nós somos atribulados, por fora nós somos perplexos, ficamos espantados, nós ficamos surpresos por fora. Por fora nós somos perseguidos, por fora nós somos abatidos, somos feridos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que por dentro, porque nós passamos por muitas aflições e sofrimentos, só que por dentro não somos angustiados, não somos desanimados, não somos desamparados, ou seja, não somos abandonados e não somos destruídos. Essa é a certeza da proteção de Deus. Quantas lutas e batalhas, decepções, quantas tribulações, quantas perplexidades, quantos espantos, quantas surpresas, quantas perseguições,
quantas feridas você já passou, mas você não foi destruído, mas você não foi abandonado, mas você não foi angustiado e nem desanimado, e o fato é que você continua no caminho. É este poder, é esta força que vem de Deus na vida do cristão. É essa força e é esse poder que o mundo aí fora não entende, não compreende. É uma pessoa que está enferma na cama, desenganada pelo médico, pela medicina, está cantando, está crendo, está orando. São pessoas cristãs que estão doentes, e quando você vai visitá-las, você sai mais avivado ainda, você vai para consolar, é você que sai consolado. Por que isso acontece? É porque é a confiança do cristão no poder de Deus que opera dentro de nós. É esse poder que o apóstolo Paulo está falando. Ele relaciona os ataques por fora, mas ele fala do resultado que está dentro de nós. É desse Cristo que está dentro de nós, que nós passamos por muitas aflições e sofrimentos, mas por dentro nós estamos sendo cuidados e não estamos sendo abandonados e feridos, porque porém Deus em tudo, Ele nos socorre. O Salmo de Davi, o Salmo 34, versículo 19, Davi escreve: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, e esse livramento virá com o tempo, através da oração, da confiança e da fé em Deus. Vem esse livramento. Então por isso que o cristão precisa estar em constante oração, precisa a cada dia buscar fé e mais fé em Cristo Jesus. Davi disse que muitas são as aflições do justo, muitas, e não são poucas. Ele sabe muito o que ele está falando, porque ele já passou por muitas aflições, perigos, perseguições, invejas, calúnias. Então Davi, ele sabe muito bem o que ele está falando de aflição, sendo perseguido, sendo jurado de morte. Ele sabe, mas ele está dizendo que muitas são as aflições, mas que o Senhor os livra de todas, e de fato o Senhor tem nos livrado de todas. E finalmente nós vemos aqui a confiança do cristão. Da onde que ela vem? Olha comigo do versículo 10 ao versículo 11. Ela vem então da manifestação do poder de Deus, do 10 ao 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então você perceba que a manifestação do poder de Deus é que traz a confiança do cristão. É da onde vem a confiança do cristão. Ela vem em nossa carne mortal. Por quê? Porque o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza, é na nossa carne mortal, porque Ele nos dá graça, que é tudo o que precisamos. É nessa carne mortal que Ele nos sustenta, nos dá graça diante de tudo aquilo que nós precisamos. É esta graça que demonstra a força, é esta graça que demonstra a bondade, a misericórdia e o amor de Deus para nos conduzir nas aflições. É por causa dessa graça, no nosso corpo mortal, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É Jesus vivendo em nós, se manifestando em nós, e é por isso que todos os méritos das nossas vitórias e conquistas vêm de Cristo Jesus. Em nossa carne mortal, quando fomos ressuscitados com o justo, ele diz que porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então nós cristãos seremos livrados da morte na ressurreição, e sendo assim nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa vida eterna na mão de Deus. E para concluirmos aqui, ele vai dizer que, versículo 12, 13, 14 e 15, olha o que ele diz: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida.
tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então a confiança do cristão vem da presença de Cristo em nós, da certeza da proteção de Deus e da manifestação do poder de Deus. Paulo não se desanimava quando contemplava a própria morte, pois ele mostrou a sua fé nas promessas de Deus. Por outro lado, nosso Senhor não usa anjos para testemunhar a sua glória, ele usa o seu próprio povo. Ele não quer que nós saiamos de uma crise dizendo: obrigado, Deus, eu mantive a fé durante toda a provação. Por que Deus não quer que nós saiamos dessa forma? Porque outra provação virá com o tempo. Então não tenha acabado a sua provação, que você passou por uma, e Deus não quer que você determine que acabou, porque você passará por uma outra provação, e uma outra provação virá com o tempo, e talvez seja um teste completamente diferente para nós. Ele quer que nós sejamos sustentados por sua paz, Ele quer que sejamos sustentados pela sua segurança em todos os nossos sofrimentos, ou seja, confiando que Ele nos ama, que caminha conosco nas provações e anseia por curar nossas feridas. E para descansar no Senhor, nós precisamos unicamente da fé expressa através da nossa perseverança, ou seja, na leitura da Bíblia, cultivando nossa intimidade com Deus, através das nossas orações. Esse é o único meio. E finalmente confiando em Deus, que Deus derramará a sua graça quando nós precisamos. Que nós venhamos apelar ainda hoje, para que Deus venha até nós, para que Deus venha até nós e nos atenda a cada dia. Nós passaremos por tribulações e mais tribulações, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a confiança de todo cristão, que Deus não desampara, que nós não somos destruídos. Passamos por luta sim, mas não somos desanimados, não somos desamparados, não somos destruídos. Amém, meus irmãos?